Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos, nesta próxima meia hora, investigar como é que as empresas estão adotando a inteligência artificial. Mas mais do que isso, como é que essa adoção tem gerado frutos? E por que é que às vezes ela não gera frutos? E qual é a angústia das empresas quando tentam aferir, buscar métricas para calcular resultados sobre esse investimento, mas elas não entendem que às vezes investiu-se em algo que não estava dentro do desenho estratégico da companhia, não estava alinhado com uma porção de propósitos que a empresa queria buscar. Era só o tal do hype da inteligência artificial. Mas no meio disso tudo, tem casos interessantes, tem iniciativas bem-sucedidas. E aí eu vou te dar um spoiler. As iniciativas bem-sucedidas, elas só se tornaram bem-sucedidas porque antes de se pensar no uso ou na adoção, na implantação de algo envolvendo inteligência artificial, buscou-se um objetivo final. Havia um endereço a ser perseguido. E aí a gente tem uma porção de dados que mostram como é que essas iniciativas dispersas têm impactado o mercado e, de alguma maneira, criado uma espécie de nuvem, uma fumaça que fica no meio do caminho e faz com que o tomador de decisão no negócio muitas vezes faça, mas espera aí, eu vou gastar tudo isso, mas a gente precisa mesmo de tudo isso? A inteligência artificial está aí. A questão é a seguinte, será que nós estamos usando ela da maneira correta? Quem vai me ajudar a responder essa pergunta é o meu convidado de hoje, ele que é Head de Analytics e AI na Peers, é o Bruno Horta. Bruno, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui comigo nesta São Paulo caótica, que já chegou alerta de notificação. Estamos gravando em um dia chuvoso lá fora. Bruno, obrigado. Legal, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. O prazer é meu em receber você. Você sabe que esse relatório que vocês publicaram junto com o estudo que vocês publicaram junto com o Tech Institute e com a Technology Review, ele é quase que, quando a gente apresenta ele para as pessoas, é quase que como se elas tivessem, os executivos estivessem deitando-se assim sobre um divã. E eles começam a olhar e falam assim, nossa, mas é isso mesmo, aí está, não é? A minha dor quantificada, percentual de insucesso, os 5% só que consegue aferir retorno, menos de 5%, né? Consegue aferir retorno e tal. É um dilema, talvez, das grandes empresas, maiores ou menores, não importa, a adoção da inteligência artificial. Mas eu desconfio que não é sobre a adoção, mas é a busca pelo verdadeiro motivo pelo qual se escolhe a inteligência artificial como um caminho para qualquer coisa, né? Isso, faz todo sentido. Aconteceu um movimento muito forte, né? Uma hype muito grande em torno do tema. Inteligência artificial, como você sabe, já é um assunto antigo, né? Mas se popularizou muito desde o advento, né, do ChatGPT, que tornou possível com que pessoas que não são técnicas começassem a usufruir da inteligência artificial e as empresas começaram a entender que elas precisavam também se movimentar na direção de aplicar a inteligência artificial, porque abriu-se uma oportunidade ótima para resolver alguns problemas que antigamente não eram resolvidos, né? Sim. Porque foi uma revolução cognitiva, né? Claro. Então, ganhou o mercado, né? Toda essa nova onda tecnológica, e muitos dos tomadores de decisão, dos boards, dos CEOs, eles se sentiram pressionados, de certa forma, a agirem, né? E aí a gente viu reações muito extremas, né? E até natural, né? Com todo o advento da tecnologia. Alguns simplesmente tiveram muito receio e aí se trancaram e não, aqui isso não vai entrar, mas foi a minoria. A grande maioria começou a se lançar. Se lançou no abismo. Se lançou e aí, obviamente, tiveram vários aspectos positivos em relação a esse lançamento, porque foram muitas lições aprendidas durante essa jornada de experimentação, mas o ganho real
ele ficou limitado a poucas empresas que tiveram todos os ingredientes necessários para que essas iniciativas prosperassem e gerassem valor para essas empresas. E é interessante, o estudo traz ali uma coleção de cenários em que a gente percebe claramente que as empresas, e acho que é importante dizer, o estudo é um recorte do caso brasileiro, né? Tem outros estudos até que se interconectam e tal, que olham para o mundo. Optou-se, neste caso, por tentar trazer uma visão que integra o Brasil ao mundo, mas que oferece a perspectiva para o executivo brasileiro de como os pares dele estão enfrentando isso. E eu acho que essa é a mágica desse estudo, porque ele permite, de alguma maneira, que a gente entenda o seguinte, que quase todas, se não todas as iniciativas que estão hoje aí colocadas no mercado, nasceram como projetos pilotos, de alguma maneira, para atender a esse hype. Porque os problemas efetivos já estavam sendo tratados, já estavam sendo endereçados e essas iniciativas não tinham sido descontinuadas. Criou-se um novo ambiente para dizer assim, agora nós precisamos trabalhar a IA aqui, vamos botar a IA para rodar. E aí cada empresa encontrou um caminho. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, o estudo traz vários casos ali, cenários de sucesso, cenários de insucesso e essa coisa toda, mas tem casos bem-sucedidos que estão colocados ali. Quando a gente olha para esses casos de sucesso, o que na tua avaliação efetivamente os diferencia do grande percentual que fica pelo caminho? A minha suposição, esses caras não adotaram iniciativas isoladas, eles integraram a IA num contexto de orientação do viés do negócio. Eles não estavam buscando soluções para problemas que não existiam. É isso? Eu concordo, mas eu adicionaria também outros elementos. Boa. A isso, tá? Obviamente, tem todo esse contexto estratégico, tem toda a questão de quais são os problemas que nós vamos resolver, de fato, né? Qual o valor que isso vai gerar para o negócio, né? Que essas empresas aí, que você se referiu, conseguiram encontrar, mas não, isso sozinho não é suficiente, tá? Não adianta também eu saber, né, o que eu tenho que fazer se eu não souber fazer, de fato. Claro, a execução. Tá? A execução. E aí entram os principais gaps também que a gente viu no estudo. Tá? E as empresas que conseguiram, de fato, trazer resultado, elas não apenas sabiam quais os problemas que elas deveriam resolver com a inteligência artificial generativa, mas elas também tinham as condições necessárias para resolver os problemas, né? E aí a gente entra, por exemplo, com pessoas capacitadas que de fato vão conseguir desenvolver a solução, né? Uma governança efetiva das iniciativas, né? As empresas têm diferentes modelos de governança, mas ter uma governança, saber quem é o responsável, ter todas as métricas bem estabelecidas, né? E isso ajudou muito a essas empresas a caminharem no sentido positivo aqui da geração de resultado, né? Hoje, dentro do universo de casos de sucesso e etc., há iniciativas que ajudaram, de alguma maneira, a reorganizar as empresas também. A IA chegou num ponto, para algumas companhias, de organização no sentido de quais são as skills que a gente quer dentro das áreas e dos profissionais que estão dentro dessas áreas, o questionamento sobre a necessidade da existência de algumas dessas, de algumas unidades ali dentro do negócio, a otimização de processos, um viés de busca de aumento de produtividade como resultado efetivo, não necessariamente lá na ponta, investimos 1 milhão, colocamos 2 milhões para dentro, não, mas uma visão diferente sobre métricas para aferir resultado e tal. As transformações são tão profundas quanto elas parecem ser, ou tá todo mundo meio, isso é legal, isso é fantástico, inebriado com o que está acontecendo, ou não? Esses casos pontuais em que a gente vê mudanças profundas, eles foram induzidos pela IA ou não? Tinha um movimento ou outro acontecendo e a IA se soma a esse outro movimento? As duas coisas acho que aconteceram, tá? Mas existe uma assimetria muito interessante, que é, apesar de 90%
aproximadamente dos casos não obterem sucesso, os 10% que obtêm sucesso muitas vezes trazem benefícios muito grandes, tá? Então essa é a assimetria. Se você consegue acertar, por exemplo, automatizar um processo que envolve centenas ou milhares, né, de pessoas ali fazendo, um processo que você conseguiu automatizar, talvez você tenha um ganho muito grande de produtividade e de escala, né? Aqui também acho que a gente teve uma experiência muito próxima também com os nossos clientes, né? A Peers, né, é uma consultoria que atua com as maiores empresas no Brasil, e a gente acompanhou bem o movimento, né? Como as demandas variaram também ao longo do tempo. E aí vem um ponto interessante, né? A gente viu que no meio do ano passado começou-se essa demanda de estratégia. Antes não tinha. Os clientes agora já estão preocupados com desenvolver uma estratégia que conecta negócio com tecnologia, principalmente com IA. Quando você está dizendo de estratégia, a gente está dizendo assim, o negócio com uma visão top-down, ou seja, o board está olhando e dizendo, vamos para este lugar. E não o modelo de experimentação em que as áreas estão tentando encontrar soluções pontuais para algo que é um pilotinho ali do que pode vir a ser. É esse nível de diferença. Só para traduzir para quem nos acompanha. Porque eu imagino que muita gente que nos assiste está vivendo dentro de casa, lá dentro da empresa. Ah, não, montamos um grupo, estamos tentando ver como a IA pode nos auxiliar. Isso não é visão estratégica. Não. Isso não é um negócio olhando para onde ele quer ir acompanhado do IA, né? Só para traduzir para quem nos acompanha. Quando você falou iniciativas isoladas, etc., é justamente orquestrar essas iniciativas a visão estratégica. E deixar essas iniciativas conectadas com a visão de médio e longo prazo da empresa, né? Definir, de fato, uma estratégia de inteligência artificial para a empresa, que envolve não só modelos, agentes de IA e as questões técnicas, mas envolve também toda a questão da preocupação com segurança, com ética, com os processos, né? Muitas vezes os processos têm que ser revisitados, redesenhados para você poder usar IA, né? E talvez alguns processos sejam eliminados, né? O próprio Elon Musk, eu tomo a liberdade poética aqui de falar, ele fala o seguinte, não perca tempo tentando otimizar processos que não deveriam existir. Só elimina, né? Então, isso tudo faz parte dessa visão estratégica, mais ainda toda a questão da governança, né? Tem que saber como que essas iniciativas vão ser, de fato, tocadas, acompanhadas, geridas, né? E toda uma questão de cultura da própria organização, né? De adoção, né? De change management. Sim. E capacitação. Capacitação da liderança, capacitação dos times, né? Mas vocês têm acompanhado entre os clientes de vocês essa evolução em termos de maturidade? Isso. O mercado está ganhando mais maturidade, né? Teve muita experimentação, teve muita POC sendo enterrada, né? O que a gente chama de purgatório de POCs, provas de conceito, né? Mas o mercado está ganhando maturidade, está aprendendo com os erros e está também aprendendo com os exemplos do mercado, de outros players do mercado, né? Um questionamento comum, né? Se você sentar na mesa com as lideranças acho que de tecnologia, sobretudo dentro das companhias, um dos grandes questionamentos, ou talvez um dos grandes dilemas, seja o apetite da companhia por soluções, por conectar muitas vezes essas soluções e etc., no nível estratégico, versus o quanto eles conseguem entregar de resultado por falta de mão de obra, por não ter no mercado players que consigam Você pega áreas específicas. Eu tive esses dias com um executivo do setor de mineração. E aí estávamos conversando e tal, e daí ele dizia assim, Aros, o que a gente tem de IA plugado dentro de casa é um negócio gigantesco, porque a nossa operação é gigantesca. Só que a gente chegou num nível de criticidade em que às vezes eu tenho uma demanda que o meu time interno, e a maior parte das demandas do meu time interno não dá conta, e que eu levo para fornecedores, e não são fornecedores pequenos, né? Estão falando de grandes players aí. Eles assim, e eles voltam para mim e dizem assim, poxa,
temos 6 meses aí, porque não tá rolando. Então, assim, a gente tá num momento também em que essa relação de expectativa ou de apetite, né, de demanda versus a oferta, isso já não tá mais tão compatível. Esse tem sido um entrave para as empresas, para essa virada de chave? Tem sido. Por quê? Com as novas tecnologias, né? Eu não estou falando apenas do modelo de linguagem da inteligência artificial, mas tudo que compõe o ecossistema em torno para de fato escalar essas soluções, poucas empresas têm de fato todas as skills necessárias para isso dentro de casa. Surgiram muitas skills novas, né? Muitas habilidades novas. Por exemplo, engenharia de prompt, engenharia de contexto, né? E coisas que não existiam antes, né? E o mercado não consegue formar essas pessoas no volume necessário. E a gente ainda perde muitos talentos quando a gente entra na disputa, porque é uma disputa global por talentos. Então, hoje, tem muitas pessoas no Brasil trabalhando para fora. E as Big Techs conseguem atrair mais, as startups que trabalham diretamente com AI também conseguem atrair... Quem está pagando em dólar. Mas estão pagando em dólar, né? Tem tudo isso. E aí, tem esse problema, realmente. Existem gaps que precisam ser preenchidos. E esses gaps, eles podem ser preenchidos contratando mão de obra especializada de diversas formas, com terceiros, né, com fornecedores, aí, como você falou. Mas também exige um programa de formação, né, de jovens talentos para desenvolver essas skills. Esse executivo disse assim para mim, e aí não sei dizer o quanto era de irritação e o quanto era só de deboche, mas ele disse assim para mim, e o problema você sabe qual é? Eu disse não. Assim, o problema é que se esses caras estivessem trabalhando para entregar soluções para coisas que verdadeiramente são um problema, tudo bem. O problema é que eles não conseguem atender a nossa demanda, porque eles estão aí tentando inventar soluções para problemas que não existem. Aí eu falei assim, o hype, tá todo mundo. Eu falei, então, só que aí o mercado está altamente demandado, os caras estão ganhando muito dinheiro, não conseguem entregar valor de verdade. Qual que é a saída, então, para essas empresas que já estão um cadinho atrasados nesse processo e que querem minimamente validar as teses e essas iniciativas e buscar resultado? Porque, assim, está saturado o ambiente hoje. Mas tem muita gente entrando nessa brincadeira. Tem muita empresa que precisa entrar. Não é mais uma questão do será, né? É o quando. Como é que esses caras que estão chegando entram nessa disputa para tentar entregar um mínimo valor para provar para o tomador de decisão do negócio que aquele é um caminho acertado? Essa pergunta é bem legal. O não entrar na brincadeira é um risco muito grande também. Um risco muito alto que as empresas correm. Mas acho que esse já está pacificado, ou não? Você acha que tem empresas ainda que têm questionamentos do tipo, não vou enveredar por esse caminho porque eu não vou me beneficiar? Você acha que tem ainda? Cada vez menos. Mas ainda existe? Cada vez menos, mas ainda existe. Tá. Mas a frequência que a gente tem algum tipo de conversa com um cliente falando que não vai entrar é bem reduzida. Tanto é que, né, as empresas enxergaram isso e digo mais, esse pessoal que está entrando agora, eles têm a vantagem de entrar na brincadeira com muito mais chance de acertar. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia já se tem documentado a receita do sucesso, né? O estudo né, que foi publicado, por exemplo, ele dá caminhos claros ali, recomendações que não tinha no início. Então, a desvantagem de quem entrou primeiro era justamente estar desbravando algo totalmente... um mato muito alto, né? Desbravando tudo, né? Não tinha muitos materiais, não tinha muitos casos de uso, não tinha muita experimentação, né? Tinha tido pouca falha e pouco acerto também. Isso. Né? Estava meio no 0 a 0, né? E essas falhas e acertos não estavam bem documentadas. Agora a gente tem insumo. Agora a gente tem muito insumo, né? A gente pode pesquisar cases de sucesso naquela indústria, o que funcionou já naquela indústria, e você tentar adaptar para a sua realidade, né? Então, essa desvantagem de entrar depois, de certa forma, ela não é tão grande por causa disso, tá? Agora, não entrar
é um risco muito grande, né, que as empresas correm. Mas um passarinho me contou que vocês têm dentro de casa uma iniciativa proprietária que também entrega, que gera valor para vocês. Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada de vocês, porque é sempre curioso que vocês estão dando suporte para o desenvolvimento de terceiros, né? Vocês estão ali na contenção para outras companhias. Mas vocês também são uma empresa que precisa encontrar respostas para ou otimizar a operação. Vocês precisam também se oxigenar. E não há outro caminho senão beber na fonte das soluções que vocês apresentam para os clientes. Como é que foi a jornada da Peers com a IA? Legal. A Peers ela se transformou muito nos últimos 3 anos, né? Então, só para contar uma longa história aqui de uma forma curta, né? Eu cheguei na Peers fruto de uma aquisição. Né? Tá. Tinha uma empresa de AI nos Jogador caro. Compraram o passe do jogador caro. Tinha uma empresa de AI nos Estados Unidos que foi adquirida pela Peers e formou o núcleo de dados e AI da Peers. A gente já tinha muitos trabalhos nesse meio de modelos de linguagem. Isso é algo antigo. Né? Porém, depois da popularização do ChatGPT, etc., os modelos de linguagem se tornaram muito poderosos, porque agora existem modelos gigantescos pré-treinados, né? E as empresas se lançaram para usar esse tipo de modelo para resolver vários tipos de problemas. Logo, quando iniciou isso, a gente viu que uma das nossas especialidades servia de base para dar os guardrails necessários para esse modelo funcionar bem, para ele não alucinar, etc. Que é a tecnologia de knowledge graphs, de grafos de conhecimento. Tá? Esses grafos eles servem para a gente dar contexto semântico aos nossos dados. E como a LLM ela faz uso desse contexto semântico, ajuda ela a ter mais precisão e acurácia na hora de responder, por exemplo, uma pergunta. São balizas para ela não fugir do escopo do que está sendo colocado. Então, eu falei algumas coisas técnicas aqui, mas é só para explicar um pouco dessa plataforma de AI que a gente criou. Ela é suportada por esse tipo de tecnologia. De é um modelo proprietário, o LLM? A gente é agnóstico à LLM, ela funciona com qualquer modelo de linguagem. Tá? O que é de fato proprietário é toda essa arquitetura do conhecimento que vem, né, da combinação desses knowledge graphs com os outros elementos que a gente tem lá, por exemplo, a parte de MCP Server, né? Vou falar algumas coisas técnicas aqui, os protocolos de comunicação entre agentes, A2A, etc. Ela é uma plataforma de agentes de IA. Tá? Aí eu vou tomar liberdade para explicar aqui um pouquinho o que é o agente de IA. Por favor. Né? O modelo de linguagem, ele é um modelo que ele foi treinado para prever qual é a próxima palavra. Tá? E aí uma inteligência emerge a partir de algo tão simples, que é prever a próxima palavra, você já começa a prever contextos maiores, frases, parágrafos, etc., e que dá a impressão de que está conversando com um humano, às vezes, quando você usa um assistente, né, de AI. Eu até brinco que é mais ou menos a mesma inteligência que emerge quando as abelhas, que são pouco inteligentes, se agrupam numa colmeia. E a colmeia é altamente inteligente. É uma inteligente. Né? Então, é uma inteligência que emerge do simples. Porém, essa inteligência ela foi otimizada para ter uma boa probabilidade de prever a próxima palavra. Então, quando você usa esse tipo de inteligência para algo que é determinístico, tá? Você corre certos riscos, né? Porque o modelo, em essência, ele é um modelo probabilístico. Então, o que o agente faz? Os sistemas de agentes que a gente constrói, a gente consegue dar mais previsibilidade para o output desses modelos, dando as ferramentas necessárias para eles operarem. Por exemplo, se você vira para uma LLM e pede para fazer um cálculo matemático, existe uma probabilidade dela errar. Ela pode errar uma conta, e isso é algo simples de fazer com uma calculadora. Então, ao invés de delegar para a LLM responder o quanto é 2 mais 2, né, você faz a pergunta para esse sistema e ele vai entender a pergunta, mas na hora de calcular, ele vai chamar uma calculadora, vai passar os 2 mais 2 como parâmetro, vai pegar a resposta e vai responder a resposta certa, porque a conta é determinística. Tá? Eu dei um exemplo bem simples, mas isso é a base para justificar toda essa engenharia que existe em volta dessas plataformas de agentes de IA. Tá? E aí, para a gente fechar aqui, queria um pouco da visão de futuro, né?
Porque, óbvio, o estudo ele é uma fotografia do que já ficou. E ele vai nos ajudar a pavimentar a estrada por um determinado período, até que aqueles insumos ali já não sirvam mais para as mudanças todas do mercado, e seguramente outro estudo será produzido e assim sucessivamente. Mas qual é a visão de vocês como endereçamento para as empresas sobre essas transformações internas, né? O ponto de partida ou a expectativa que se quer alcançar? Para onde essas empresas têm que olhar quando a gente está falando sobre IA e o impacto que IA tem para os negócios? Legal. Futurologia é um negócio complexo, mas eu vou ainda tentar... mais em tecnologia. Ainda mais em tecnologia. Mas existem algumas coisas... Mas eu gosto de fazer essas perguntas, porque daqui 2 meses você vai assistir e vai falar assim, ih, mudou tudo. Legal. Vou passar a minha visão. Existem coisas que vão mudar, com certeza. Claro. E muito rápido. Por exemplo, as novas versões dos modelos. E existem coisas que não vão mudar ou vão demorar mais para mudar. Tá? As empresas não precisam ficar esperando o modelo de linguagem ficar melhor do que eles já são para extrair valor deles. Eu não sei se você lembra, mas quando começou toda a hype lá, todo mundo falando de superinteligência, a IA vai matar todo mundo, a IA vai fazer... Os Cavaleiros do Apocalipse. Os Cavaleiros do Apocalipse, né? Aí tinham os caras que falavam para o bem, mas também exacerbavam, exato, né? Exato. Etc. Mas o que a gente viu na prática? Tá? Então aqui agora falando da futurologia da tecnologia, o que a gente está vendo na prática? Cada vez mais se gastando mais dinheiro para evoluir os modelos e o resultado sendo incremental em relação ao modelo anterior. Ou seja, não teve nada tão disruptivo assim para chegar na tal AGI ou ASI, superinteligência que as pessoas estão falando. Né? Até o GPT-5 até frustrou muito as expectativas. Né? Então, aquilo que a gente imaginava lá atrás, que seria uma curva exponencial da tecnologia... Não se comprovou. Os modelos estão melhorando a custo de muita energia, muita computação, né? Mas ele é mais parecido com um logaritmo. Né? Ele tá, cada vez mais você coloca muita energia para ele melhorar menos do que ele melhorava para o modelo anterior, né? Na situação anterior. E isso reflete na seguinte conclusão. Tá? Ainda vamos precisar de muita engenharia para fazer as coisas. Tá? Então, as empresas que vão se dar melhor daqui para frente vão ser as empresas que vão conseguir orquestrar toda essa engenharia, do ponto de vista de plataforma de dados, de dar semântica para os dados, para as LLMs entenderem o contexto, de construir agentes de IA e sistemas de agentes que vão combinar a tecnologia das LLMs, que são esses modelos de linguagem probabilísticos, com outras tecnologias determinísticas para resolver problemas da empresa, né? Então, a recomendação que a gente tem dado não espera, né? Comece a desenvolver as suas plataformas. Uma agenda fortíssima que está sendo discutida hoje em dia, está na cabeça de todos os CIOs, CTOs, é a plataformização. Sim. Né? Porque não dá para ficar reinventando a roda toda hora e quando surge um projeto novo, vou fazer toda um produto do zero aqui para resolver esse problema. Não, tendo uma plataforma você consegue escalar muito mais essas soluções. Então acho que isso é o que vai acontecer cada vez mais aqui no futuro. Perfeito. Papo bom. O relatório está disponível lá no Tech Institute, na MIT Technology Review Brasil, GenAI na prática. É só a gente entender e olhar o que os números estão apontando, as experiências, os casos reais. E aí, acho que usando isso tudo como base, fica mais fácil entender como não cair em roubada. Eu acho que errar faz parte do processo. O grande desafio é como a gente coleciona aprendizados com o erro e como a gente orienta a cultura da empresa a converter esses erros em insumo, em dados, para o próximo acerto. E com a inteligência artificial e as iniciativas todas, acho que esse tem sido o tom de todas as conversas. Quero agradecer o Bruno Horta, Head de Analytics e AI da Peers. Bruno, obrigado pelo papo. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. E para você que esteve conosco até aqui, o meu muito obrigado. A gente se encontra na semana que vem. Eu te espero. Se você chegou pela metade aqui do caminho, não tem problema. Este programa, os programas anteriores, os próximos, todos estão disponíveis lá no Panflix ou no canal da Jovem Pan News
no YouTube. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.